Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. O pessoal aí de trás, do lado de fora, está me ouvindo? Levanta o braço aí para eu saber. Ok, obrigado. Durante esse tempo da Quaresma, a igreja hoje começa nos falando das tentações de Jesus. E Jesus, nosso Senhor, quis ser tentado para nos mostrar várias coisas. Primeiro, a realidade do demônio. Segundo, que ele é tentador. Terceiro, que ele seduz. E como ele seduz. E quarto, como nós devemos resistir a estas tentações. Por isso, na homilia de hoje, eu gostaria de falar com vocês a respeito da tentação. E a respeito de como o demônio tenta. É claro que nem todas as tentações vêm do demônio, podem vir do mundo, podem vir da carne também, mas o demônio é o tentador por excelência. E quem é o demônio? O demônio é um espírito imundo e impuro, que foi expulso do céu por causa do seu orgulho e da sua inveja, que foi condenado eternamente ao inferno e que anda pelo mundo para perder as almas. São Pedro o compara a um leão devorador que anda ao redor de nós querendo nos devorar. São Paulo fala, nós não lutamos contra a carne, mas lutamos contra os principados e potestades, os espíritos malignos espalhados pelos ares, dominadores deste mundo de trevas. De modo que o demônio é uma realidade. E ele é o tentador por excelência. Ele tenta a cada um de nós. Nós temos um anjo que nos defende, que é nosso anjo da guarda, mas o demônio não cessa de nos tentar, a cada um. Não se iludam dizendo que ele por acaso se esqueceu de você. Ele vai atrás e usa de 1001 artimanhas para fazer cada um cair. Seja essa criança, seja o senhor, a senhora, o jovem, a mãe, o pai, ele tenta a todos, porque ele quer que a gente caia no pecado, que é o abandono de Deus para escolher ficar com ele. E por que ele tenta? Principalmente por dois motivos. Primeiro, porque ele tem ódio de Deus. Ele é muito orgulhoso, odeia a Deus, porque ele quer ser como Deus, então ele odeia a Deus. Como ele não pode fazer mal diretamente a Deus, ele faz a nós, que somos imagens de Deus. E ele então quer nos prejudicar, seja pela tentação, seja pela obsessão, seja pela possessão. Nós podemos tratar em outras ocasiões. Hoje falemos apenas das tentações, que é o meio mais comum, como ele faz para perder as almas. Porque tem ódio de Deus. Tem ódio de nós também, porque somos imagens de Deus. E quem odeia a imagem porque representa alguém. Então, se odeia a Deus, nos odeia também. Segundo, porque ele tem inveja. Inveja porque ele não pode ir mais para o céu. Porque ele está condenado eternamente, pois o seu pecado foi um pecado de pura malícia. Ele não tem mais salvação. Por isso ele tem inveja de nós, que podemos alcançar o céu, podemos estar com Deus. Dizem os santos que os demônios encontram no nosso pecado uma espécie de consolo, se isso fosse possível, para o seu sofrimento eterno.
por isso ele age, e como eu disse, vai a cada um. Muitas vezes vai um demônio só tentar, outras vezes vão muitos tentarem aquela alma, para fazerem aquela alma cair. E ele não desiste. E Deus muitas vezes permite as tentações, seja para nos provar, seja até por castigo, ou seja também para que nós tenhamos merecimentos vencendo. O certo é que Deus nunca permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Mas se nós pedimos, Ele nos dá forças para nós resistirmos e aí recebemos merecimentos pela vitória. E como é que o demônio tenta? Explicarei para vocês brevemente, mais ou menos, a psicologia da tentação. A primeira coisa que ele faz é se aproximar. Como nós vimos aí no livro de São Mateus, e aproximando-se o tentador, apresentou as pedras e disse: se és o Filho de Deus, faze com que essas pedras se transformem em pães. Foi a mesma coisa que ele fez com Eva, e aproximando-se de Eva, ele aproximou-se. Quer dizer, o demônio, embora alguns digam que existe um demônio para tentar cada pessoa, isso não é algo provado na Sagrada Escritura, não se pode comprovar, mas o fato é que ele se aproxima. Ele pode se aproximar e um dos sinais de que é o demônio que está diretamente insinuando é se você não está numa situação de pecado. Pode, por exemplo, você na fila de confissão vir uma tentação, uma insinuação para você se afastar, para você esquecer um pecado, para você ter medo, preguiça, vergonha. Isso é diretamente do demônio. Isso pode acontecer dentro da igreja, em casa, se você está numa situação neutra e vem uma forte tentação te insinuando alguma coisa, isso de certeza é diretamente do demônio. Então ele se aproxima de cada um de nós e ele faz uma primeira insinuação, trava uma espécie de conversa com a alma, de acordo com a inclinação de cada um, colocando em questão a lei de Deus. Deus conhece cada um de nós. Conhece você conhece a cada um. E sabe qual é a inclinação que cada um tem para o pecado. Se você é inclinado mais para o orgulho, para a vaidade, se você tem inclinação mais a pecados contra o sexto mandamento, com relação à sexualidade, se você tem mais tentação, mais inclinação para a inveja, para ficar irado, ser impaciente, ou para a gula, ou para a preguiça, enfim, o demônio conhece a inclinação de cada um, porque todos nós temos uma tendência a algum tipo de pecado, alguma fraqueza, alguns têm mais de uma inclinação. O fato é que o demônio conhece. Então, a nossa primeira vitória vai estar em cada um de nós começar a se analisar, começar a olhar para dentro de si mesmo e perguntar: em que eu tenho mais tendência de cair? Esse é o início da vida espiritual. Então, falo para vocês com todo carinho, mas com muita firmeza: procurem se conhecer. Em que eu tenho mais tendência de cair? Porque é por aí que o diabo vai entrar. Imagine uma casa, se tem uma brecha, uma parede que é mais fraca, é claro que o ladrão vai tentar por aquela porta ou por aquela brecha. Assim na nossa alma. E como é que ele faz? Ele começa colocando uma insinuação para conversar conosco. Por que será que isto é pecado? Por que será que isso é proibido? Por que será que você não poderia fazer tal coisa? É a primeira insinuação. Até aí não há pecado, simplesmente ele lança uma espécie de dúvida, ou uma espécie de questão na nossa cabeça.
E a gente então começa a questionar. Essa é a primeira investida dele. Nós podemos ter duas atitudes. Ou dizemos, não quero pensar nisso, e desvio o pensamento, ou luto contra o pensamento. Existem algumas tentações que a gente não pode lutar contra, bater de frente com ela. A gente tem que fugir. Se você, por exemplo, tem uma tentação contra a fé, você não bate de frente com essa tentação, que você vai perder. Porque ele é esperto. E ele vai vir com argumentações falsas e você vai cair. Ou se você tem uma tentação contra a castidade, a questão sexual, não bata de frente, não comece a discutir com ele, porque você vai perder. Nós somos fracos nesse ponto. Então a gente deve fugir. Foge e vence. Então o que eu vou fazer? Vou desviar o meu pensamento para outra coisa. Vou entreter o meu pensamento fazendo outra coisa. Um trabalho, uma leitura, um livro, um trabalho manual, mas de modo que o meu pensamento seja desviado. Então, aí eu já venci a tentação, porque na primeira investida, ele ainda está fraco sobre mim, porque ele só insinuou e eu já consegui quebrar. Mas, se por outro lado, eu começo a dialogar com o demônio e começo a pensar, realmente, por que será que isso é pecado? Por que eu não faço tal coisa? Aí ele já recobra forças. Então, a partir daí, ele já vai te prometer uma felicidade. Faz isso e você vai ser feliz. Sai com aquela menina, para ser bem prático, que você vai ser feliz. Assiste aquele filme, e aquilo ali é muito bom. Pega aquele dinheiro, fala daquela pessoa, critica, não vê que estão tratando melhor ela do que você? E por aí vai, né? Bate, grita, briga, vai em frente. Então ele já pegou força e ele começa então a te prometer uma espécie de felicidade por trás da cortina do pecado. Então você nem olha o pecado em si, você procura ver aquela felicidade que você vai ter fazendo aquilo que ele te propõe. Aí é que está o engano, porque ele é mentiroso. E a gente vai, então fica nessa hora que ele te propõe uma felicidade, você já está enfraquecido, porque já conversou com ele, quer dizer, já deu a atenção. Conversar não quer dizer só de boca, mas já deu a atenção ao que ele te propôs. Resultado, naquela hora é a hora mais difícil. Por quê? Porque ele já pegou força. Ainda há tempo de voltar atrás, mas você só vai conseguir se você gritar, se pedir o socorro da graça, se pedir o socorro ao nosso Senhor, a Nossa Senhora, ao teu santo anjo da guarda, a São Miguel, porque ele já está ali em você. O demônio já está coladinho, está só esperando o teu sim, e ele não vai dar trégua enquanto você não disser sim a ele. Aí você tem que gritar, aí tem que pedir socorro, aí é a hora da oração, é hora de se ajoelhar, de chorar, de pedir a Deus misericórdia. Se não faz isso, dentro do nosso coração vai começar então uma luta. Estão compreendendo o que eu estou falando? Que isso é sério. Vai começar uma luta. Você não quer ofender a Deus, porque sabe que aquilo é pecado. Por outro lado, você está seduzido daquele momento gostoso, feliz que você vai ter pecando. E você diz, faço ou não faço? Mas se eu fizer, talvez depois eu possa me confessar, pode ser. Talvez eu vou fazer menos do que eu quero. E fica então aquela luta interior. Até aqui você ainda pode pedir socorro que Deus vai te dar. Com humildade, como disseram os apóstolos naquela barca que ia afundar. Salva-me, Senhor, porque eu estou perecendo.
Se você não fizer isso, você já está perdido. Já está perdido, porque não tem mais força. O demônio já tomou ali a dianteira e está te insuflando para não dar tempo de você retroceder. Ele vai te prometendo cada vez mais o paraíso, a felicidade, atrás da cortina do pecado. Aí você, se não pedir socorro, você cai. Nós caímos. Sucumbe à tentação. Como Eva, que começou a achar a fruta gostosa e comeu e deu a seu marido. Quer dizer, junto com o pecado, vem também o escândalo, muitas vezes, ou vem a cumplicidade de alguém que você levou a pecar ou que pecou com você. O nosso pecado sempre ofende a igreja também, porque somos membros de um corpo só. Aí veio a queda. Veio a queda porque você sabia que aquilo era errado, você podia dizer não e você escolheu fazer. O demônio, então, atrás da cortina do pecado, te prometeu um paraíso, você pecou, a cortina caiu e você viu que do outro lado não tinha paraíso, coisa alguma, tinha um buraco fundo onde você caiu. Esta é a situação de pecado. E cai e fica acorrentado a ele, e ele vai, a partir dali, te dominar. E você vai estar cada vez mais fraco. Depois do pecado, estamos falando da psicologia do pecado, vem a desilusão. É um buraco. E ele me disse que era um paraíso. Era tão gostoso fazer o que ele falou e que eu ia ser muito feliz, e eu vi que durou tão pouquinho, foi só a cortina abrir e eu cair. E agora? Agora vem a desilusão, porque você estava iludido. Só se desilude quem se ilude. Você se desiludiu e caiu. E quando vem a desilusão do pecado, nós perdemos tudo, como aconteceu com Adão e Eva. Caíram e logo viram que estavam nus. Nós, quando caímos no pecado, logo vemos que estamos nus, quer dizer, perdemos tudo. Perdemos a graça santificante, perdemos os méritos que nós tínhamos adquirido em tantas e tantas lutas passadas, perdemos tudo e perdemos as virtudes. A nossa fé fica sem obras, fica morta, nossa esperança é abalada, porque o demônio vai trabalhar no desespero na nossa vida, e a caridade nós perdemos, porque escolhemos amar mais a nós mesmos do que a Deus. Essa é a desilusão. E depois dessa desilusão, vem o remorso, vem a vergonha. Eu não devia ter feito. Aí o demônio começa a trabalhar no sentido contrário. No início ele te colocou uma super confiança. Vai e faz, que é bom. Agora ele te coloca uma super desconfiança. Te coloca um medo muito grande. Medo. Você fica com medo, fica envergonhado. Ele pode te levar ao desespero, a um remordimento interior, uma espécie de verme que ele coloca dentro do peito da gente para nos levar a um profundo abatimento, e muitas vezes, para fugir desse abatimento, a gente pode procurar pecar de novo, porque ele vai então prometendo a felicidade, você já está abatido e você vai atrás, e um pecado vai te levar a outro, como diz Davi, um abismo vai nos levar a outro abismo. Por outro lado, se houver um ato de humildade da sua parte, você se arrepende, pede perdão a Deus,
implora misericórdia e vê a sua miséria, que você não vale nada, e de que se deixou seduzir, você se achava tão forte, tão inteligente, tão sábio, tão esperto, mas o demônio te enganou atrás de uma cortina. Aí é a hora de você procurar Deus, pedir perdão, procurar o sacerdote, que em nome da igreja vai oficialmente dizer: eu te absolvo dos teus pecados. E é isso que o demônio vai impedir que você faça, que você vá. Mas é preciso pisar nesse orgulho e correr atrás do sacerdote e pedir misericórdia a Deus. E em nome de Deus e da igreja, o sacerdote vai dar o perdão e declarar que Deus te perdoou. Aí a tua consciência vai parar de gritar e você vai ter o perdão de Deus. Nosso Senhor fala nisso várias vezes. O espírito imundo que vai para um homem, que sai desse homem, depois volta. No próprio caso das tentações, vai-te, Satanás, como ele disse, Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então nós vemos assim nosso Senhor chamar a atenção, no Horto das Oliveiras, quando ele vai chamar a atenção dos 3 apóstolos que dormiam. O que é que ele dizia? Vamos lembrar: vigiai e... Vamos ver? Vigiai e... para não cairdes em... Estão vendo? Vigiai e orai. Então a primeira coisa é a vigilância. Fugir daquelas ocasiões que podem te fazer cair. Não vá atrás. Se aquele ambiente não presta, porque vai fazer o que lá? Se aquele tipo de pensamento vem te perturbando, por que você ficar alimentando? Se aquele programa de televisão, aquela leitura, aquela conversa, aquela pessoa, aquela situação, vigiai. Vigiai e orai. A oração nos fortalece, nos eleva. Existem certas espécies de demônios que só se vencem com jejum, penitência e oração. Aí nosso Senhor vai dizendo o que fazer: vigiai e orai para não cair em tentação. E quando nós rezamos o Pai Nosso, o que é que Jesus nos ensina lá no finalzinho? E não nos deixeis cair em tentação. De modo que a gente tem que rezar. Então, penitência, vigilância, oração e sacramentos. Caiu, não se abata, corra, vá voando e busque o sacramento da penitência ou confissão. Depois receba Jesus Eucarístico, que vai te dar força, porque Ele é a nossa força, e você vai caminhar. Lutas nós vamos ter todos até o fim da vida. Seja novo, seja velho, não importa. O que importa é lutar e não fazer as pazes com o pecado. Ter consciência clara de que o inimigo não dorme, ele sempre procura tentar. Até quando nós estamos dormindo, ele pode ficar pairando com aquela nuvem escura em cima da nossa cama para nos atingir. O nosso anjo da guarda vai nos defender, se nós pedimos a ele, porque temos uma grande defesa do nosso lado, não estamos sozinhos. Mas se nós corremos atrás da tentação, aí nosso anjo vai respeitar a nossa vontade. Então, nesta missa, vamos pedir a nosso Senhor que nos dê essa força para vencermos as tentações. Deus nunca permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, nos dará forças para resistir, e vamos com vida de oração, com vigilância, penitência, com os sacramentos, vamos seguir em frente, e aí a nossa vida espiritual vai correr tranquilamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito